apresentações de praxe, e aí a gente... a Silvana disse que fala e eu não me ouve. Eu falo e você não me ouve. Então, eu não escuto a Silvana, só escuto a Duda. Pessoal, desculpa qualquer coisa técnica, né? A gente está aprendendo, assim, apesar de a gente já estar nas salas há uns 2 meses trabalhando com elas têm apresentado cada dia uma novidade de algum problema diferente. Então, estamos nos ambientando nesse ambiente virtual. Então, eu peço desculpas para qualquer problema técnico que houver, né? E a Silvana já começou a gravação, para a gente não esquecer, porque depois fica o link na página Tão Longe, Tão Perto, onde fala da palestra da Duda, vai ficar um link conectado para quem não conseguir assistir agora, pode assistir depois. Demora uns dias para disponibilizar, não é automático, tá? Mas eu queria dar as boas-vindas à Duda, né, nesse projeto da PREC, que é aproximar as pessoas nesse momento de quarentena, né? É um projeto, é hora de conversar, e a nossa sala, minha e da Silvana, é a hora de conversar sobre arte e cultura durante a pandemia. Então, convidei a Duda, né, que aceitou o nosso convite, de falar um pouco da produção artística nesse período de quarentena, né? E ela vai falar a Casa Atelier e seus afazeres e os afazeres da arte. Então, a Duda é professora do Centro de Artes da UFPEL, né? Tem mestrado e doutorado em Poéticas Visuais pela URGS, é formada pela UFPEL como bacharel em pintura, foi minha colega de aula, colega de infância, a vida inteira fomos colegas. Então, é um prazer receber a Duda hoje aqui para falar um pouco dessa experiência dela como artista professora, né? E dos projetos dela que ela desenvolve no Centro de Artes. E ela coordena também o PPG em Artes, né, da nossa universidade. Então, Duda, bem-vinda à nossa sala. As pessoas podem fazer as perguntas no final, tu fala o tempo que tu achar necessário e a gente abre depois, então, para as perguntas, tá bem? Beijo, até daqui a pouco. Agora eu vou sair de cena para te ficar sozinha na tela. Muito obrigada. Eu desliguei agora o meu microfone, porque eu moro numa região em Pelotas, assim, na verdade, na minha rua, tem muitos cachorros, né? Então, agora eles estavam todos latindo aqui, inclusive eu tenho um pequenininho também, o Yorkshire, de vez em quando ele vai latir, e esse som vai, obviamente, aparecer com vocês e comigo aqui, até porque eu vou falar um pouco sobre o contexto da casa, né, no processo de criação do artista. Muito obrigada, André, pelo convite, muito obrigada também, Silvana, né, eu fiquei muito feliz, assim, de poder participar, né, desse projeto da PREC, projeto Tão Longe, Tão Perto, até porque, assim, foi um impulsor, assim, da possibilidade de eu organizar algumas questões, né, e alguns pensamentos e produções que eu estava realizando nesse momento. Então, como a Andrea falou, a gente é amiga e às vezes eu mando umas imagens para as minhas amigas pelo WhatsApp e eu fico pensando que talvez seja por isso que ela tenha pensado, bom, vou convidar a Duda para pensar e para falar sobre o processo de criação nesse momento, que é um momento, né, é um momento que a gente passa, é um momento bem difícil, né? E então, assim, ao mesmo tempo, assim, quando eu fui convidada, eu pensei assim, meu Deus, o que eu posso falar, né? O que eu posso dar a ver, assim, né, nesse momento? Eu não queria falar sobre coisas passadas, né, sobre ontem, mas eu queria, sim, falar um pouquinho, né, dessa condição do artista nesse momento, o artista quarentenado, né, que é o título da minha fala. Então, obrigada, tem um monte de gente aqui, eu não consegui olhar para o chat, né, mas eu agradeço, assim, a quem entrou aqui, né, na sala, para escutar o que eu vou falar, né, e vou mostrar umas imagens, e depois, obviamente, vocês podem participar, né, desse encontro, né, pelo que a gente está chamando de atividade remota, né. Então, abaixo, eu não sei como é que aparece para todos, mas eu botei aqui um PDF e eu vou falar e ao mesmo tempo vou mostrar umas imagens. Pelo
que eu sei, dá para clicar ali no canto direito e essas imagens podem ficar maiores. E assim eu acho que é mais fácil para que vocês acompanhem um pouco a minha fala, a minha narrativa acerca tanto dos projetos, né, como das atividades dos projetos que eu me envolvo, né, como também os que estão ocorrendo agora, neste momento, né, que eu estou trazendo, é o que a gente diz assim, arte quentinha, né, o que, obviamente, eu estou fazendo e pensando, e outros artistas também estão fazendo e pensando nesse contexto atual. Então, vou me organizar aqui, preparei, né, e, então, como a Andrea falou, eu sou professora, né? Mas além disso eu sou artista, né? Eu sou artista visual e, inclusive, assim, tanto a minha graduação, como o meu mestrado e o meu doutorado, né? Foi em torno do entendimento, assim, né? Como que eu poderia dar a ver, através de uma metodologia, né, bem específica, que o meu processo de criação é um processo cognitivo. Então, a natureza, assim, a minha natureza dentro da arte é essa relação com o fazedor da arte, né? Eu me coloco dentro desse agente, vamos falar, né, da produção artística. E além dessa formação específica, né, todos os projetos que eu me envolvo, né, tanto no mestrado, né, projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, como também a minha lida docente, né, orientam o processo de criação. Na verdade, eu estou muito mais vinculada a um tipo de formação, que é a formação do artista, em níveis diferentes, né? Eu sou professora de Fundamentos da Linguagem Visual, que é uma disciplina inicial do curso de bacharelado em artes visuais, e ali, obviamente, é um início, um indício, assim, de propor que os meus alunos, né, os participantes da aula, possam desenvolver atividades que possam conduzir eles a uma prática artística pessoal. E depois isso vai, obviamente, né, se adensando e eles vão tendo mais autonomia, né? Então, eu também sou responsável por orientação de TCC. E depois, em nível de mestrado, eu oriento também, né? E obviamente, assim, é um outro momento, né? É um aprofundamento no conhecimento, né? Acerca dos processos de criação. Então, assim, o meu contexto, assim, estar junto, assim, tanto com artistas, né? Os meus projetos, a maioria, né? Dos vínculos, ou dos vinculados, melhor, são artistas, né? São produtores, né? De arte. E isso faz, obviamente, que eu também possa me envolver e, ao mesmo tempo, ser estimulada também pelos processos, né, pelos processos de criação. Então, o vínculo no mestrado em artes visuais, como o André disse, eu estou coordenando agora, mas eu sou, obviamente, professora, sou docente, sou vinculada a uma linha de pesquisa que se chama Processo de Criação e Poéticas do Cotidiano. Eu vou passar aqui para ver para vocês. Então, o que acontece? Aqui, na verdade, é uma imagem da minha defesa de dissertação, né, no canto inferior direito, ali estou eu defendendo, né, e eu queria mostrar um pouquinho, assim, como que se configura, né, esse resultado de uma tese, né, essa foi a defesa de tese, não foi de dissertação, desculpa, está errado ali, a tese que foi defendida em 2011, né. Então, geralmente, quando é artista, a gente apresenta a produção e, ao mesmo tempo, a gente apresenta o processo reflexivo que está em torno, né, dessa constituição ou dessa concepção de produções artísticas. Tá? E, assim, né, o tempo inteiro, dentro tanto do meu movimento como docente, né,
como, né, nos movimentos de orientação, né, eu sempre tenho, né, como perspectiva expor, né, partilhar a produção, né, a minha produção eu partilho e, ao mesmo tempo, eu estou orientando para que os meus orientandos também possam partilhar a sua produção. Eu não sei se eu estou sendo clara, né, mas depois vocês podem ir me perguntando, tá? Eu vou mostrar as imagens, falar, e depois a gente abre as questões, né, as dúvidas ou também comentários. Então, a minha ideia aqui, agora eu vou para o ponto assim, que é o que organizou o pensamento, né, para que eu pudesse apresentar para vocês assim, tanto imagens como questões, né, em torno da arte, era pensar como que eu, quarentenada, né, como que os meus orientandos quarentenados e outros artistas, outros tantos artistas que eu conheço, né, processariam, né, inicialmente, vamos pensar quando a gente se encapsulou dentro de casa, né, com medo da peste, né, como é que eles poderiam pensar, né, a sua produção, né, em meio ao que a gente estava sendo acometido, né? Eu digo medo da peste e, ao mesmo tempo, lidando, né, com eu menos uma tristeza sem fim, né, vendo cada vez o avanço, assim, das desigualdades, né, entendendo quem ia ser mais afetado, né, uma perspectiva de Brasil que estava vindo à tona e que continua vindo à tona, né, então, obviamente que não é só vir para casa, né, mas é conviver com essa perspectiva, né, uma nova perspectiva, né, de condição humana, né? E então a minha questão era tentar entender. No início eu vim, obviamente, da quarentena, né? Eu fiquei meio estagnada, né? Ao mesmo tempo vindo para casa, né? E, pensei, bom, né? Vou estar em casa, quem sabe eu volto a pintar. Uma das questões que eu pensava, né? Porque a natureza do artista é essa, é de se manifestar, né? Então, em algum momento eu estava estacionada, com medo disso tudo, né? E tentando elaborar, e ao mesmo tempo me questionava, né? Qual era o meu papel, né? Enquanto artista, como é que eu poderia pensar também, por que não, né? Transformar essa percepção do mundo e das coisas, e a minha transformação também, né? Vindo para dentro de casa, em algo que fosse uma representação, algo que pudesse expressar essa condição, que não era só a minha, né, mas era, obviamente, condição de vários. Então, por que essa dúvida e esse acometimento, né, em relação a essas dúvidas? Porque, fundamentalmente, assim, eu sou uma artista e uma professora que tem projetos de extensão como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que se chama Deslocamentos e Cartografias Contemporâneas, que leva as pessoas para a rua. Eu vou para a rua, né? Eu prospecto nos meus projetos, né? A urbanidade, né? A relação que a gente pode estabelecer com a cidade, né? A questão, como que a gente pode estabelecer os vínculos com a nossa condição, né? De morar numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? Quase fronteira. Então, esse é o caminho que a minha pesquisa, então, né? Ia me inserindo, né? E, ao mesmo tempo, também, né, os meus orientandos, né, e outros que se vinculavam, ou que se vinculam à minha pesquisa, né, porque nesses projetos, eu também sou líder do grupo de pesquisa de deslocamentos, observâncias e cartografias contemporâneas, e na verdade, eu tenho, assim, bolsistas de iniciação científica, eu tenho estudantes de artes graduandos, né, já graduados, eu tenho mestrandos, eu tenho doutorandos, eu tenho amigos artistas, né, doutores, profissionais, né, então é um grupo grande, né, então as propostas desse grupo, do projeto, o grupo se chama Deslocamentos, Observâncias e Cartografias Contemporâneas, o projeto, né, ficou só com 2 conceitos, mas as proposições é ir para a rua. A imagem que eu mostro para vocês aqui é que a gente chama de dispositivo ambulante, né, para desenhar, para ver a vista, para conversar, que é um projeto junto com a professora Alice.
E eu trouxe para ver, assim, essa atividade aconteceu no campus da URGS, então esse carrinho vai para a rua, né? Então, uma artista que lida com esse espaço público, né, acabou tendo que pensar, né, esse espaço público, a cidade dentro da casa, né, a partir, obviamente, do indicativo de quarentena, né. Então, aqui eu estou mostrando para vocês atividades que são atividades de tensão também desse projeto, né? Eu tenho um cartão, que é um cartão de vista mirante, que é um cartãozinho do tamanho de um cartão de visita, que tem um furinho. E eu levo comigo a todos os lugares, alguns, né? Entrego. Isso é um trabalho que é oriundo, um dispositivo, assim, múltiplo, né? Que é oriundo da minha tese de doutorado, que é um pouco a ideia de ver, né, de ver as coisas do mundo sem lentes, né? Ao mesmo tempo, é um indício e é a possibilidade de se enquadrar um mundo, né, e de se criar paisagem com um dispositivo muito simples. Então, nesse projeto de extensão, eu ensino um pouco a fazer esse cartão de vista mirante. Isso aí foi na escola Mário Quintana, né, as crianças adoram fazer essas atividades, né. Na verdade, é envolver de ludicidade, né, as pessoas, em qualquer instância. Aí está o cartãozinho, né? Então, esse cartão, o propósito dele é circular na rua, né? É circular entre as pessoas, né? Então, a minha ideia é sempre assim, levar a produção artística para esses contextos, que são contextos que, obviamente, ela acontece, mas de maneira rara, né? Aí também é uma ação, uma proposição que ocorreu com o carrinho, com o dispositivo, na Praça Coronel Pedro Osório, né? Então, sempre tem essa situação, assim, fotografa o lugar, coloca no cartão, né, e distribui esse cartão para a pessoa, perguntando, tu conhece esse lugar? E, ao mesmo tempo, propõe que a pessoa olhe pelo buraquinho, né, esse lugar que ela frequenta, né, cotidianamente. Então, vou passar aqui, ó. Aqui também a outra ação do grupo, nós indo para Marambaia, né, que é do outro lado ali do canal São Gonçalo, na verdade, é em oposição ao veleiro Saldanha da Gama, né, é o largo do outro lado, né, quer dizer, de Rio Grande, a gente foi lá, então, essa era meu grande desafio, né? E eu penso assim, quando que a gente vai poder voltar, né? Quando é que a gente vai criar essas situações? Quando é que a gente vai voltar para a prospecção desse lugar? Esse é um outro projeto, que é o Arte Rolê no Busão, que foi uma proposta de uma orientanda minha, Adriane Rodrigues, que propôs que a gente conhecesse a cidade num ônibus, andando num ônibus como passageiro no interbairros. Então a gente andou por vários lugares, ela que anda bastante, porque ela mora na Guabirora, então ela foi nos falando desses lugares no ônibus. Qual é o resultado disso, né? A gente tem ensaios visuais, a gente tem produções em várias linguagens, é vídeo, é fotografia, pintura, né? Então, tem um outro projeto também que se chama Proposições Vagantes, Mulheres Artistas Folheando Contextos, que é em parceria com as professoras doutoras Raquel Ferreira e Cláudia Zimmer, que também a nossa ideia era ir até o contexto da Salga, né, das charqueadas, para ver como que se atualizava, né, esse lugar a partir, obviamente, dos usos comuns hoje em dia, né? Então, esse é um projeto também que está em andamento, né? Também pensando aqui como, né, que eu retomo isso, né, ou como que eu posso, de certa maneira, né, trazer essa experiência de estar nesses lugares, né, essa memória, né, para dentro da casa, né, e a partir disso pensar também as questões. Bom, então, nessa minha quase ansiedade, assim, né, de tentar criar subsídios, né, para me mover artisticamente, assim, né, no que se chama novo normal, né, então é uma expressão que se usa muito hoje, né,
que, segundo Renato Janine Ribeiro, né, o novo normal já é o que jamais, na verdade, é o que a gente vai ter, é a perspectiva, desculpa, né? É a nova perspectiva que se adentra, né, no momento, assim, de factual, assim, no momento factual humano, assim, né? E ele, inclusive, fala que desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo, obviamente, vislumbrou, né, o que se chama o novo normal, inclusive é um termo cunhado nessa época, né, o ataque às Torres Gêmeas, né, também acabou, né, provocando um novo normal, né, e assim por diante, e a gente está, obviamente, vivendo, né, também essa reinvenção da normalidade, né, do que é comum, né. Então, eu também comecei a receber, né, em casa, o resultado da produção artística, né, dos meus orientandos. Então, esse pensamento ia, obviamente, se conectando com outros pensamentos, outras produções artísticas, né, e assim, de certa maneira, eu também ia, né, me envolvendo ludicamente com esses processos, né. Esse é um trabalho que eu estou mostrando para vocês, do Pedro Elias Parente, que é meu orientando de mestrado, né? Ele foi também meu bolsista de iniciação científica, ingressou em 2019 no mestrado. E ele, inclusive, o Pedro, né? Ele tem um trabalho que é oriundo, assim, do retorno ao sítio do pai, né? Em Piratini. Isso em alguns outros momentos, né? Mas agora, quando então ocorreu a quarentena, ele retornou para lá, né? Ele até me disse, vou para lá, vou cuidar do meu pai, vou ficar lá e vou aproveitar também para produzir. E aí ele ia me mandando trabalhos e produções que eram oriundos desse olhar, né? Um pouco mais atento, um pouco mais sensível, né? Validando um pouco, né? Essa personalidade, né, que vai talhando, né, não sei se vai talhando, mas que vai atravessando o artista, que tem que a ver sim, com contextos de origem, né. Então, esse é um trabalho, né, que eu recebi dele nesse momento de quarentena, né, que é um objeto, né, que é uma reinvenção, né, de um objeto que é utilizado para furar o solo, né, para esgaçar o solo para plantar, né, obviamente ele coloca em uma outra dimensão e cria também esse objeto, que é um objeto, na verdade, recria, intensifica esse objeto, que também é um objeto de medida, né, de mensuração, né, e aí a partir disso ele vai começar a propor, né, utilizar esse objeto, né, para criar continentes, né, para criar espaços, né. Então, essas coisas todas vão né, me possibilitando amolecer um pouco mais, flexibilizar um pouco mais, sair da crise. E uma coisa que eu acho interessante, assim, hoje, quando eu mandei, né, ontem, quando eu enviei para uma amiga, Isabel Petri, uma amiga, foi minha diretora na Fundarte, quando eu trabalhei lá, na UERGS, e virou, né, se tornou uma grande amiga. Quando eu mandei para ela, ela disse assim, a arte salva, né? Tem aquela expressão do Nietzsche, né, que é popularesca, já está por aí, né, na boca de todos, que diz que, né, que a arte existe para que o mundo não nos destrua, né? Então, bom, isso tudo foi, obviamente, o Pedro me mandando essas imagens, né, e questões. Essa imagem também que ele me mandou, que na verdade, a mão do pai dele, né, e o pai dele mede tudo, né, cultivou, né, o sítio a partir dessas mensurações, dessa matemática do corpo tão original, né. Bom, e aí eu fui, obviamente, né, percebendo que existiam, né, artistas se movendo, né, de certa maneira, e produzindo e se manifestando, né, e criando em meio à pandemia.
nisso, né, já começa a se esboçar uma possibilidade de um projeto, né, e agora quando a Andrea me convidou, esse projeto tomou corpo, né, porque tive que organizar as ideias de escrever, né, e o projeto que tem como objetivo fazer um levantamento também dessas práticas, né, nesse momento. E aí, não sei se vocês conhecem, mas é um projeto do canal Arte 1, Vire Arte, né, que propunha que as pessoas fizessem releituras de obras de arte, né, e disponibilizasse na web, né, Instagram, Facebook, nas redes sociais. E a minha orientanda, Tatiana Duarte, né, e o seu companheiro, Tiago Rodrigueiro, assim, realizaram várias releituras, ainda estão realizando essas releituras, né? Então eu ia um pouco assim, né, percebendo assim, né, que era possível, obviamente, né, a gente pensar possibilidades de desviar, né, um pouco dessa angústia, né, que nos acometia em função, obviamente, dessa nova, né, condição humana, né, desse enfrentamento, né, em relação à peste. Então, aqui estou mostrando as imagens para vocês, né. Bom, e aí, então, né, o que acontece? Eu em casa, eu tinha uma senhora que me ajudava, né, muito, e tem 5 filhos, né, um, inclusive, tem 13 anos, né? E aí a gente fez um acordo, digo, não, vai para casa, né? Eu vou me quarentenar aqui, tu lá. E eu acabei, obviamente, também, além de estar, assim, né, encanzinada, como se diz, com essas questões da arte, né? Também, né, comecei a me envolver fortemente com a lida doméstica, né? Então, eu tenho uma filha, né, uma filha de 15 anos, que está comigo aqui, quarentenada, e eu tenho os pais, né, tenho pais que têm uma idade bem avançada, né, então eu me propus, né, ir no super, e aí cada vez que eu saía de casa, quando eu retornava, as roupas iam para a lavanderia, né, quer dizer, iam para... elas, obviamente, eu retirava minhas roupas e lavava. E nisso começou a acumular né, uma quantidade imensa de roupas, né, para serem, obviamente, lavadas, né, penduradas, né, para que fossem, e depois, futuramente, também para serem passadas, né. E aí, então, isso, nessa perspectiva, assim, dessas roupas amontoadas, né, e vendo isso, eu acabei sendo tocada, né, por essas montanhas, por essas texturas, né, e aí isso virou, obviamente, uma obsessão também, fotografar os montes de roupas, né. Nisso eu já estava lendo, né, a Poética do Espaço do Bachelard, né, tentando entender, né, a casa, e ele, na verdade, retomando essa leitura, e ele fala, né, que a casa é unidade e complexidade, né. E eu comecei a pensar, bom, né, nesse momento que eu estou, né, atarefada com as coisas da casa, eu vou encontrar, né, nesses teóricos, né, nos poetas, nos artistas, modos, né, de me desviar do que vem a ser um trabalho estafante, né, e poder trazer à tona uma ludicidade nesse processo, né. Então, primeiramente, foi isso a ideia, né, também... Uma outra leitura que eu comecei a fazer, a me propor, assim, né, a retomar, foi a Invenção do Cotidiano, do Michel de Certeau. E eu acho super interessante, né, que ele fala que existe uma segunda imagem, né, que é uma segunda imagem, tem a imagem original, né, e ele fala dessa segunda imagem, que é uma imagem de invenção, embora, né, ela não tenha esse objetivo primeiramente, né, tem alguém que, né, a transforma em algo original, mesmo que quando essa imagem tenha sido, né, produzida, era só para ser consumida, né, então, e aí me lembro muito dos memes também, né, o pessoal que faz memes está um pouco dentro dessa perspectiva, né, o Michel de Certeau vai ao encontro dessas práticas cotidianas
que ressignificam, né, que tornam algo que não é para ser original em algo singular, né? Então, o que eu vou fazer depois disso? Eu fico lá, né, fotografando esses montes, e aí eu acabo criando, né, um tipo de... isso é uma impressão bem barata, porque também vou lidando com esses materiais que eu tô em casa, que eu tenho em casa, né? Então eu imprimi numa folha 4, botei sobre o rosto, né? Que é um pouco pensar assim, né? Esse monte, né, no meu corpo, né? Ou esse monte na minha frente, entre eu e o espaço, né? Um pouco essa ideia de camuflagem, né? E isso tem a ver com um trabalho que eu fiz também há um tempo atrás, também numa perspectiva de estar encapsulada em casa. Eu me lembro que foi um período que choveu muito em Pelotas, e a gente ficou uma semana com dias cinzentos, isso é bem comum no nosso inverno. E aí eu fiz esse trabalho, eu pintei, comecei a pintar, né, paisagens cinzentas, furava e botava na frente do rosto. Aí tem a coisa da perspectiva da mira, né, do furinho, aquele que tinha no cartão. Aqui ganha também um furo enquanto, né, quase né, uma máscara, algo que media, né, o meu corpo e o que está à minha frente, né, o que pode ser, obviamente, percebido como uma paisagem, né? É um pouco assim, corpo e espaço, né, em conjunção. Depois desse trabalho participou de um projeto também que se chamou Extra Página, né, uma exposição também coordenada pela Helene Sacco, né? Então, isso tudo, gente, assim, não é nada assim, o que eu estou trazendo são experiências, né? De me manifestar, né? De interferir um pouco na ordem na ordem do dia, né? Na ordem da domesticagem, né? Da quarentena, né? E aí, bom, logo em seguida, o que aconteceu? Esses trapos, né? Acabaram participando do Viriarte, né? Então, eu vejo assim que os processos, o Viriarte, assim, eu vejo que as pessoas vão atrás de obras de arte e fazem a releitura, né? Buscam figurinos, né? E eu, na verdade, tinha esses trapos em cima da cadeira, né? Então, mais uma quantidade de roupas, né? Que foram lavadas, que tinham que ser organizadas. E nisso, 2 dias antes, então, eu ganhei do meu pai uma escultura que era da minha avó, que é uma Hebe. E aí, obviamente, eu estava... Isso é o ponto de vista que eu tenho quando eu estou cozinhando, tá? E aí eu olhei, né, e ela estava de frente, né, a essas roupas. Logo eu pensei o quê? Né? Pensei que era a Vênus dos trapos de Pistoletto, né, de Michelangelo Pistoletto, que é um artista contemporâneo italiano. E aí, então, eu comecei a ver que eu estava, de certa maneira, voltando um pouco a uma condição, né, de arte, assim, né, uma condição de artista, uma condição, né, conseguindo achar as táticas, as estratégias, né, para fugir um pouco, então, de algo que me deixava estagnada, né, estacionada. E bom, aí uma outra brincadeira, esse aqui foi que eu mandei, inclusive, lá para o meu grupo de amigas, que a Andrea estava junto, né? Eu botei os trapos na cabeça, né? Fui cozinhar. Isso tudo, obviamente, quem vai fotografar é a minha filha, né? Ela está aqui comigo o tempo inteiro, é a possibilidade também de botar ela nesse jogo, né? Dela poder também, né, ter essas experiências, né? Produzir esses desvios, poder sair, né, um pouco do senso comum também, né? E aí os trapos foram para a janela, né, também, né? Eu digo trapos porque são roupas, né? Mas eles acabam, obviamente, se misturando, né? A gente não sabe muito bem o que é isso, né? Então, na perspectiva do furinho do cartão, né? Nos 2 furinhos dos olhos, né? Naquelas, entre aspas, né? Máscaras, né? Que ficam meio que, né, mediando a minha relação com o espaço e a representação dele também, como a representação da paisagem. Então,
eu, obviamente, também tenho as janelas, né? As janelas fazem parte do meu processo, né? Obviamente, que as janelas são as vedutas, né? Eu estudei muito lá, eu sou bacharel em pintura, como disse a Andrea, né? Estudei muito as vedutas, né? E aí também a paisagem é um tema, né? Que eu trabalho muito com os meus orientandos. Eu tenho uma disciplina no mestrado que eu ministro, chama Paisagens Cotidianas e Dispositivos de Compartilhamento. E aí, para mim, assim, o mundo, né? Aquele mundo que está lá fora, né? Aquela cidade, aquela urbanidade, né? Ela estava, obviamente, sendo vista, né? Pelas janelas, né? E aí, então, essas roupas, né? Esses elementos aí, né? Que são frutos de uma percepção, né? Sobre essa lida, né? Doméstica e cotidiana, né? Começa a se tornar elementos, né, de uma configuração, sei lá, de montanhas, né, de organismos, né, e isso é só assim, o que fica na rua, né, quem passa vai ver isso, né. E aí eu botei, obviamente, a minha filha, e a minha filha não estava na janela, ela não vai pela janela, né, eu digo, filha, vai pela janela, né, bom, além disso, eu vou botando panelas, né, livros, né, vários outras composições de objetos e coisas da minha casa, né. Aqui também, inclusive, eu acho que eu botei eu acho que no Face que eu compartilhei, né. Então é um edredom, né. Está lá na janela, é uma montanha, a montanha de Cezanne, é o que seja, né. E, bom, o meu ateliê fica no segundo piso da minha casa, né? Mas em função da quarentena e para eu ficar interagindo com a minha filha, eu vim para a sala. Então, essa janela, é a janela, não sei se dá para ver aqui, vocês conseguem ver aqui, é a janela que fica aqui, não é nas minhas costas, geralmente essa mesa é na frente, né? Então, eu fico o tempo inteiro olhando para essa janela, e essa janela tem cores diferentes, né? Ela é abertura de sons, né? Então, é a possibilidade também de eu pensar isso como um batente de uma pintura, né? Ou como uma moldura, né? De uma pintura, né? Onde as coisas vão se reorganizando, né? Vão se reconfigurando, né? E se vinculando, sim, né? A um processo de percepção, assim, né? Das coisas do mundo, que faz parte da minha formação. Ver o mundo pela arte, né? Ver o mundo através também da produção artística, né? E, bom, e aí, então, assim, como eu falei, assim, eu fui muito para essa ideia da produção artística como uma produção que acha os seus elementos, que acha a sua matéria, que encontra melhor, né, que encontra a sua matéria, né, no métier do doméstico, no métier das práticas domésticas, dos afazeres, né, que eu encontrava esses subsídios, vamos pensar, na minha relação com o espaço público, né, com a cidade, com as pessoas que circulam, né, e eu comecei a tentar achar isso nesse movimento, né, que é um movimento solitário, mas com coisas, né, que vão, obviamente, também, se a gente tiver uma atenção a elas, vão também nos movimentando, né. E aí, um trabalho também que eu acho muito interessante, assim, e que eu já, inclusive, assim, pesquisei bastante, na época que eu era professora da UERGS, lá em 2002, não me lembro. Bom, mas de qualquer forma, até uma oficina de arte, né? Eu dei num seminário da Fundarte, né? Seminário de Arte e Educação, sobre o trabalho da Rivane Nochwander, e eu propunha que as pessoas pudessem encontrar os materiais da pintura nos materiais, assim, né? Nos condimentos, né? Nos restos, né? Encontrados na lida da cozinha, principalmente, né? No cozinhar, né? E nos ingredientes, né, que fazem parte, assim, né,
que estão nos armários, né, e que fazem parte da culinária. E aí veio muito forte, assim, o trabalho da Rivane, né, no Ashwand. Eu, inclusive, esse trabalho chama o Trabalho dos Dias, né, é um trabalho que ela expôs numa Bienal de São Paulo, em 1998, e eu entrei nesse trabalho e fiquei, assim, porque me encantava essa coisa do quase nada, né, de poder encontrar, assim, o interesse, assim, a motivação da arte numa coisa que é tão banal, né, meu Deus, né, então o que é esse trabalho? Esse trabalho são adesivos, né, é uma pequena saleta que a gente entra nessa saleta, é pequenininha, né, a gente entrava e a gente deparava com essa cor, assim, né, com uma pigmentação, assim, né, muito sutil, né, eu sempre gostei muito de sutileza na pintura, né, e aí tu te dava conta que isso era resto de comida, né, que estava presa à superfície adesiva, né, e que cobria esse espaço, né. Então, o pigmento era os resíduos, né, os restos, assim, né, de alho, de cebola, né, de pimenta, né, de condimentos utilizados na cozinha. Bom, me interessei muito por isso, né, e aí fui atrás, né, consegui catálogos da Rivane, e aí tem um texto que eu acho que é bárbaro, assim, né, que é um texto sobre o trabalho dela, que é da Rosa Martínez, e agora a Rosa Martínez é uma curadora de arte, e eu acho que ela é espanhola, não sei, depois alguém me ajuda aí, né, e que diz o seguinte, vou tirar os óculos para ler. Há exercícios manuais que são como pequenas iluminações, pois nos conscientizam de que nossa vulnerabilidade é paradoxalmente nossa força, de que nossa inevitável dor forma parte da lógica do ser vivente, e de que o tédio que invade os recantos de nossas habitações cotidianas vibra uma lacerante verdade sobre o sentido de nosso estar no mundo. Bom, então, eu encerro, então, a minha fala e eu vou abrir para que vocês possam perguntar. Com essa, é um cartão que eu ganhei de uma amiga da Cláudia Zimmer, que é artista também, professora do IFE de Blumenau, né? IFE Santa Catarina. E aí eu achei ótimo, porque isso está sempre, isso fica, na verdade, perto de uns porta-retratos que eu tenho, assim, encostado. Então, tem problema da arte, procura um profissional, né? Então, eu digo que como é que eu pude poder, né? Como é que eu consegui achar esses mecanismos para, né, para poder retomar um pouco uma condição, né, uma condição de artista, uma condição de um estado de artista, né? E obviamente vendo, né, o trabalho do Pedro, né, e agora me lembrei do Lucas Galho também, que é meu orientando, que também me enviou, né, os seus trabalhos, né, que logo em seguida vão fazer parte da qualificação de mestrado. Eu me lembrei também de um vídeo lindo da Cibele Gil, também minha orientanda, né, e então a Tati, né, e as suas performances, né, no Vire Arte, o Thiago. Então eu fui encontrando, e eu acho que a arte ela é capaz de fazer isso, né, de se colocar nesse estado de ludicidade, fui encontrando dessa maneira, através desses artistas, né, da Rivane Nochwanda, indo lá ler, né, um pouco mais sobre ela. Tem um outro projeto que é da Ana Teixeira também, que ela projeta textos, né, nos prédios da vizinhança, né, textos que ela, obviamente, que vem, né, que ela solicita para amigos, né, ela já botou textos, inclusive, do filho. Então, esses movimentos, assim, que vão nos dando fé, né, nos
alimentando, assim, né, nos possibilitando, né, entender que é possível, sim, né, a gente buscar formas, né, de se expressar e de se manifestar ludicamente, mesmo, obviamente, estando, né, em meio à pandemia, né, em meio ao meio, né, nessa tristeza toda que nos assola hoje em dia, né, quando a gente acompanha as notícias, né, sobre como que as pessoas estão sendo acometidas pelo Covid-19. E só para finalizar, então, eu vou ler um fragmentinho do Poética do Espaço, do Gaston Bachelard. Desculpem, mas eu acabei, estou lendo essas coisas e fico assim também, estou um pouquinho entregue com mais atenção realmente a essas, né, reflexões desses autores, né? Ele fala o seguinte: encolher pertence à fenomenologia do habitar. Só mora com intensidade aquele que já soube encolher-se. Eu acho que era isso aí, eu agradeço, assim, né? É muito complicado, a gente não vê olho, né? A gente não escuta respiração, é estranho, mas eu vou, então, é isso que eu tenho para falar para vocês e fico à disposição. Duda, muito obrigada, eu adorei, assim, eu acho que essas salas têm feito um bem danado pra gente que está vivendo esse momento tão difícil, assim, e pensar a arte dessa forma do cotidiano dá um caráter para as pessoas que não são artistas, inclusive, né, essa sensação de leveza, assim. Eu acho que isso tem sido muito bom. O chat está bombando aqui, as pessoas estão todas, eu não sei se está acompanhando, né? Mas está todo mundo dizendo, assistindo a aula do Ceará, tem um monte de coisa legal aqui. Que depois legal! Eu vou salvar depois o link do chat e te mando depois pelo WhatsApp, que a gente fica uma recordação super legal, né? Então, o pessoal está aberto às perguntas, tá? Duda, te agradeço muito, assim, de estar nessa tarde cinzenta, típica pelotense, né? Tá colorindo o nosso dia, tá? Então, pessoal, fiquem à vontade, podem abrir o microfone. Eu só não peço, se quiserem dar um oi para a Duda, pode abrir, mas não todo mundo ao mesmo tempo pode dar colapso na nossa sala. Então, a gente pede para falar o áudio ou pelo chat, aí vocês ficam à vontade, tá? Eu vou sair de cena também. Podem perguntar. Eu estou vendo as minhas amigas aqui. Agora eu estou vendo aqui, porque também fico... Eu estava bem nervosa para dizer para vocês, assim, é uma gratidão enorme, Andréia. Assim, vou te convidar depois para fazer parte desse meu projeto, que eu vou cadastrar para de pesquisa. Uhum. E foi a partir desse teu convite também que eu consegui organizar um pouco o pensamento, né? E também a Larissa, agora me lembrei de uma coisa, a Larissa Patron, que é minha colega, né, foi minha colega também da graduação, me convidou para participar de um ensaio visual, né, e eu estou organizando também as imagens para colocar nesse ensaio visual, que é uma publicação que vai sair pela universidade sobre sobre o pensamento, né, de vários pesquisadores, né, a elaboração do pensamento de vários pesquisadores em época de pandemia. Tem muita gente no chat, eu só vou dar um recadinho antes para a Duda poder acompanhar. Quem quiser receber certificados, que às vezes os alunos precisam para as horas complementares, a Silvana já colocou um link ali do Docs, né? Que vocês podem preencher, porque já vem as informações corretas para a gente emitir o certificado e vocês depois recebem pelo Cobalto um link para impressão, tá ok? Duda, tem muita gente aqui, não sei se tu está conseguindo acompanhar. Mais ou menos. A Isabela, estou do lado de fora da janela, não trabalho com arte, sou apreciadora. Primeiramente me senti numa visita guiada, relembrando obras, artistas e museus. Depois enquanto a Duda falava, percebi um ingresso numa terapia. Então, maravilhoso, palmas para a alma, psique e para os olhos, percepções. Estou adorando.
Obrigada, Duda. Viu como é legal isso? Essa aproximação, a gente está tão longe, mas ao mesmo tempo aqui nessa sala a gente está todo mundo pertinho, com esse calor humano, assim, né? E a gente sente isso nas mensagens. Isso é muito legal. É a Isabela Piva? Será? É a Isabela Piva? Sei. Eu fico pensando uma coisa, assim, eu vi, assim, como a gente está aprendendo a lidar com essas ferramentas, né? Atividade remota, por isso que eu digo novo normal, né? Essa é o termo, né? O termo atual que tem sido utilizado, assim, e não é um termo novo, né? Na verdade, ele surgiu lá na Segunda Guerra Mundial e o pessoal diz que não sabe muito bem como é que surgiu esse termo, quem é que cunhou o termo, mas a gente está se readaptando, assim, né? Então, eu fico pensando que essas atividades remotas, né? Por exemplo, essa sala em webconferência, esse projeto, acaba fazendo com que talvez conexões que não eram feitas até então com outras pessoas em outros lugares, né, possam ser realizadas, né? Então, é interessante como, claro, não substitui o presencial, mas a gente está dando um jeito, que eu digo, né, para estar conectado. Eu fico pensando, assim, quando teve a gripe espanhola, né, o pessoal teve que ficar em casa, né, em quarentena, teve quarentena, parece que, assim, quase um ano de quarentena, né, a dificuldade de sair para a rua era muito grande, quem tiver, que for historiador aí pode me ajudar. Imagina eles faziam isso sem ter redes sociais, né? A gente está com redes sociais, né? Então, inclusive, assim, eu agora não tenho mais raiva, assim, das redes sociais como eu tinha. Não é raiva, não é questionamento. Ai, meu Deus, será que isso é válido? O que traz, o que não traz, né, de benefícios? Mas eu fico pensando que seríamos nós sem as redes, né, atualmente. Eu não estou conseguindo ler todas as perguntas, mas eu vi aqui o Lauer perguntou aqui, ele perguntou se esse trabalho, né, das janelas tem a ver, né? Oi, Duda, não consigo abrir o microfone, complicado esse equipamento meu, mas acho que esse momento tem em comum com os teus cartões sobre a vista. Chegasse a pensar alguma coisa em termos de um produto a partir daquela referência retomada neste momento? Então, sim, tá? Então, o que é estranho, não é estranho, mas o que é é incrível, assim, porque, assim, quando o mestrado, o doutorado em poéticas visuais acaba nos dando possibilidades de entendimento do que nos interessa, né? O que nos interessa enquanto artistas, né? E pode ser tanto o que nos interessa enquanto linguagem, mas também o que nos interessa enquanto conceito, né? Nos interessa para poder produzir e para poder desenvolver um trabalho que tenha uma coerência entre si, né? Então, desde o mestrado até hoje, eu me interesso muito por essa ideia de vista, né? Pelo como que a gente olha as coisas e como que essas coisas, né, podem, obviamente, ser concebidas, né, como imagem, e no meu caso, serem concebidas como paisagem. E a janela é isso, né? A janela é a fresta, né, que dá vazão a pensar o espaço e o espaço em paisagem. Então, as vedutas nas pinturas lá no Quinquecento, elas eram isso, né? Elas eram as janelinhas, né? Então, que obviamente era o terceiro, né, pano de fundo da cena, né? De uma determinada cena, e ali já se tinha como perspectiva e o entendimento do contexto, né, ou do local, né, onde ou o personagem retratado, ou a cena retratada acontecia. Então, ela era, obviamente, ela estava lá no fundo, né, mas ela já era um indício, né, do que a gente, depois futuramente, né, principalmente ali pelo século XVIII, né, eu acho, fundamentalmente, vai se tornar ou vai se considerar como sendo um gênero, né, de pintura, gênero paisagem como um gênero de pintura. E a paisagem é o ajanelar, né? Isso é um texto, inclusive, que é um texto muito bacana da Karina Dias, que se chama Visão em Visão. Ela é uma artista e uma professora da UNB.
Ela tem um texto muito bacana que ela diz que que a gente pode ser tocado pelo mundo, né? O mundo pode nos tocar de uma outra maneira, né? Mas que isso requer atenção. Imaginem que quando a gente está trabalhando, a gente está fazendo as coisas, né, diárias, a gente não para ver as coisas, né? A gente não tem essa possibilidade de tentativa de entender, né, a sensibilidade, a possível sensibilidade, os possíveis sentidos, né, que as coisas do mundo nos oferecem. Então, esse amelar, no caso, né, é a perspectiva de criar, né, essas paisagens dentro de casa, né, na casa, né. Bem, a Clau tá te assistindo de Porto Alegre, né, depois a Luíse do Ceará, a Marge, ótima conversa, Duda, aí a André Chiesa de Joinville, tá te mandando beijos também. Roberto. Meu ex-orientando, criou a paisagem da onda. A Mary Matias também, que foi muito bom, né? Tá te dando um oi. Obrigada. E a Marge... falando lá do Ceará, porque o Ceará, eu sei que tá complicadíssimo, né? Eu tenho uma amiga, né, uma professora, né? E eu sei que eles estão, tá bem complicado aqui. A gente, no Rio Grande do Sul, a gente não tem essa perspectiva, assim, de... Eu não sei quem tem próximo de si alguém que esteja contaminado ou que tenha se contaminado, mas no Ceará a coisa está bem complicada. Desejo lá, né, que se... muita saúde para o pessoal, né, e que se reverta logo esse quadro, né. Depois tem a Marge também te desejando felicidades, adorou te ouvindo. A Darlene, que é a nossa aluna da conservação também. Aí, Duda, estamos eu e a Tati aqui te vendo. O Thiago te mandando. Sim. A Cris também, que eu acho que é a Cris Ramil, né? Cheia de ideias, todo mundo te parabenizando. Rita, o Lauro já tinha lido, a Kathleen. Que bom poder te ouvir, Duda, compartilhando a forma de exercitar arte no cotidiano. O Humberto, né? Uma apresentação revigorante. Ele é da Universidade de Uberlândia. Ele está perguntando pelos certificados, né? Que legal. Um monte de gente. A Mima, que foi tua aluna nas artes e foi minha aluna na conservação, que está lá, né, na Espanha agora também, confinada, mas acho que agora já estão liberando lá um pouco. A Vânia, da educação, nossa amiga do Isales ali. E a Pamela, tem muita gente perguntando. Vou ter que rolar aqui a nossa barra. Meu computador anda ruim também, anda travando aqui um pouquinho. A Pamela, Duda, adorei sair as pilhas de roupas, parabéns pela conversa. Sandra, pela apresentação, aluna da conservação, encantada com a produção artística, que consegue superar o isolamento necessário durante a pandemia. João Miguel, professor, interessante a sua fala, muitos projetos foram suspensos por conta da quarentena. Como estão os projetos de pesquisa e extensão do seu grupo? Você tem tentado experimentar modos de encontro e produção à distância? Então, assim, ó, na verdade, assim, tem uma dificuldade, assim, de retomar. Como eu disse, eu fiquei um tempo ali no início acho que uns 20 dias, assim, né, elaborando isso tudo, e a gente tem que retomar de certa maneira, né, e a gente tem que se adaptar aos novos processos, né, tentar se conectar, né, tentar, obviamente, se conectar com os nossos alunos orientandos e com outros, né, artistas, como eu fiz, assim, através desses canais, né, então há todo um aprendizado, assim, inicial, e eu acabei criando um projeto, né, que convidei algumas pessoas, né, tanto os meus orientandos e alunos e mais artistas também, e esse projeto, então, ele se chama, que vai se transformar em projeto de pesquisa, né, a casa, a obra de arte, na casa, o processo de criação. Na casa, a rua e a cidade e o mundo. E aí, na verdade, é um projeto, então, que vai... A gente está coletando, assim, textos, né, sobre esse tema, né, o tema na arte. Alguns artistas
conhecidos meus estão me mandando imagens de coisas que eles estão fazendo, né? Mas, assim, de uma maneira muito leve, né? A gente também não tem como... eu acho que nesse momento a gente tem que ter um pouco mais de prazer, né? Claro, e um pouco menos de cobrança, né? Que isso possa acontecer naturalmente, assim, né? Então, os projetos, eles estão lentos, assim, né? As atividades, elas estão acontecendo, mas de maneira muito lenta, assim, né? Tem mais gente te parabenizando, né? Que foi maravilhoso. Agora a Carmen, Heloísa, tirar partido dos trapos, né? Das cores, dos sons, dos cheiros, dos sabores, e tornar esse tempo mais leve. Isso é lindo, né? É um exercício, na verdade. Não sei se vocês viram, assim, eu fui atrás disso também, né? Porque tem uma coisa, assim, que na nossa prática, assim, né, a gente tem essa coisa assim, inspiração. Não existe, né, inspiração, né? Quer dizer, por isso que eu digo assim, eu fui procurar ali naquela última agenzinha, né? Problemas com arte, procuro um profissional, né? Quer dizer, fui procurar os artistas, né? Fui procurar os historiadores, né, da arte, fui procurar os teóricos, eu acho que a gente só se coloca em estado de ludicidade, né, se a gente tem contato com o que é lúdico, né, porque senão é complicado. Por isso que é tão importante se levar as crianças, né, para que se saia dessa ideia de consumo passivo, né, e o Sertão nos diz isso, é tão importante, assim, a gente levar exposições, né, a gente promover situações que elas possam, né, reinventar, né, redefinir, né, materiais, meios, né, crianças e nós, né, adultos. Eu estou fazendo isso, né, adulta, e tentando botar minha filha nesse jogo, né, minha filha, então, já, obviamente, a minha filha, ela, como é que eu posso dizer assim, ela se acostumou com a arte, né, então, às vezes, ela não tem muito saco, não, né? Então, essa coisa da janela mesmo, eu digo, filha, por favor, vá para a janela, né? Entra ali, né? Então, aí, obviamente, que eu também coloco ela, né? Nesse métier, assim, né? Mudando a perspectiva, assim, né? Do uso, né? Dos elementos da casa, né? Tem mais uma pergunta. Duda, quanto à tua espontaneidade, tua criatividade foi afetada diante desse contexto? Na verdade, e muito, né? Por isso que eu tive que fazer esse exercício, né? Então, nos primeiros dias, né, que eu vim para, né, que a gente entrou em quarentena, né, eu saía, né, para ir ao supermercado e para o supermercado para mim, para o meu pai, para minha mãe, né? Muito apreensiva, com muito medo, né? E medo, a ideia é isso, assim, é um medo, né, a morte ali do lado, né, medo de perder, né, familiares, vislumbrar, né, essa condição, assim, né, a gente sabendo que, assim, bom, né, eu estou numa condição aqui, né, uma condição, sou uma artista, né, mas sou ligada à universidade, sou funcionária pública. Então, essas coisas todas, essa facilidade, ao mesmo tempo me colocava, assim, um pouco, assim, culpada, de certa maneira, por causa disso, assim, né, as pessoas que, bom, não têm acesso a nada, não têm acesso a sabonete, não tem ainda, né, como que eu posso ajudar, Então, o meu processo, a minha condição era um pouco essa condição, assim, de repensar, né, o humano, né, e eu acho que uns 20 dias aí, quase uns 30 dias, né, eu fiquei muito imóvel, né, e em relação à minha profissão, né, em relação à minha natureza, né, a minha natureza artística, né. Então, foi só depois que eu quis ir ao encontro disso, né, e até no início, quando eu disse assim, não sei se cheguei a falar isso, mas eu sou bacharel em pintura e é muito claro, assim, o pintor, né, eu digo assim, o pintor tem que estar num estado que é muito diferente do estado, por exemplo, que eu me encontrava. Sou coordenadora de um programa de pós-graduação cheio de demanda, dando aula, fazendo projeto de pesquisa, projeto de extensão, né, e eu sempre disse, eu não vou conseguir ser pintora, você conseguir ser pintora só muito, né, quando eu me aposentar, porque eu acho, assim, que tem que ter há um processo de lentidão, assim, né, no exercício pictórico
pictorial, né? Pelo menos o meu, né, exercício pictorial, quando eu realizei lá o meu trabalho de conclusão de curso na graduação. E aí, quando eu vim para casa, eu pensei, bom, estou vindo para casa, quem sabe eu retomo o meu ateliê. Não consegui, não teve jeito, né? Porque não era o mesmo estado, né? Não era um estado, assim, né? Um estado que eu poderia, assim, ter uma leveza, né? Uma tranquilidade, né? Para me colocar e retomar, né? Os processos de constituição, assim, né? Da materialidade da pintura, do exercício. Então, isso demorou um pouco, e aí, obviamente, eu encontrei também, né, os processos que faziam parte já da minha, né, trajetória artística, né. Então, por isso que eu lá vou perguntar, né, assim, as frestas, as janelas, né, obviamente que estão, né, aí, de certa maneira, né, nos trabalhos que eu apresentei para vocês, que são experimentais, né, não são trabalhos ainda, não. Eles ainda vão ter que ter um cuidado, um certo cuidado, um modo de ser apresentado, um outro modo de ser apresentado, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês são atitudes, né, de desvio, assim, né? Indo ao encontro um pouco da perspectiva de um fazer que é um fazer da arte, né? Espero que eu tenha respondido, falei muito. Tem mais uma. Professora, diante da tua fala e tua apresentação, fico pensando quanto trabalho botará dessa visão da rotina caseira e agora desse processo de trabalhar em casa junto com a família e das tarefas cotidianas. Parabéns pela tua produção e obrigada por compartilhar conosco. Eu acho que foi muito legal, assim, esse momento, Duda, e que bom que eu colaborei contigo para te organizar esse pensamento todo, para te poder vir hoje falar para a gente, né? Então, me sinto feliz também. Acho que essas salas têm feito muito bem para mim, né, em particular. Elas dão um certo trabalho, né? Eu e a Silvana temos um envolvimento enorme na PREC, que a gente tem, trabalha com a Silvana com mais atribuições ainda, e eu trabalho junto com ela na rede de museus, né? E ela tem a parte de coordenadoria do patrimônio, então a gente fica muito sobrecarregada nesse momento também de dar visibilidade e mostrar a importância das nossas atividades para a comunidade. Eu acho que esse momento também serviu para a sociedade enxergar a universidade de um modo diferente que estava enxergando, né? Então, esse momento da gente mostrar que a ciência é o importante, né? E que a arte traz esse relaxamento para as pessoas, esse prazer, isso foi fundamental. Assim. Eu acho que a universidade vai sair fortalecida desse momento horrível que a gente está passando. E tem sido muito bom essa convivência, mesmo que virtual, assim. Eu acho que, às vezes, eu fico um pouco muito pesada, assim, com toda a situação, cobranças e esse momento que a gente está vivendo, essa falta de respeito com a dor do outro, né? Isso me incomoda muito. Então, que bom que a gente tem a arte, né? para dar esse escape, assim, e a gente segue em frente. Muito obrigada, Duda, foi ótimo. Tá? Tem mais mensagens ali, ó. A Luiz lá do Ceará, que no Ceará tá bravo, por isso também é bom estar aqui nessa sala. Eu sou artista, recentemente graduada em artes visuais, né? E desenvolvo um trabalho de performance na minha casa, com a minha casa. É muito esclarecedor te ouvir sobre a tua pesquisa. Um abraço. Que legal isso, viu? Luiz, um abraço, Luiz. Luiz, um abraço. E assim, eu acho que assim, quem quiser colaborar, na verdade, quem quiser enviar materiais, os mais diversos, tanto texto, né, poesias, como trabalhos artísticos, né, para que eu possa conhecer, né, e quem sabe, né, se permitirem também, para que eu possa também, assim, partilhar isso, né, a partir dessa pesquisa que começa a se configurar a partir de agora, né, pode enviar e-mail, mandar por e-mail, né, e na verdade, meu e-mail, eu vou, não sei se, vou escrever aqui melhor, tá? Vou escrever aqui no chat, agora me dei conta, ó, agora, e aí, assim, eu tenho muita gratidão, viu, Andréia, por tu ter me convidado, tá? A Silvana também,
Acho que esse projeto de vocês é muito legal. Ele é um projeto também que está desdobrando outros tantos. Então, a gente também já está numa perspectiva assim, de criar, então, né, um espaço como esse para falar de pesquisa em arte lá no nosso programa. E a gente quer continuar, obviamente, participando, e eu tenho entrado aqui nesse aqui, continuo, né, e você, com certeza, né, uma interlocutora do Tão Longe, Tão Perto. E, então, eu acho assim, que foi um desafio, vocês foram as primeiras, eu acho, né, a propor um projeto assim. André, acho que foram, né? Fomos. Fomos as primeiras, É que a gente estava dando uma ênfase mais no Tão Longe, Tão Perto às questões da Covid, esclarecimentos da população. Aí a gente pensou, tá ficando tão pesado isso, quem sabe a gente traz leveza também para o projeto. Então a ideia é, vamos fazer uma de arte, cultura, patrimônio, museus, e aí foi tomando formato. O primeiro a aceitar o nosso convite foi o Roberto Hayden, que é o meu colega do curso de Conservação e Restauro, que deu mais uma aula de introdução à arte contemporânea, e aí todo mundo foi se empolgando, e aí a gente foi formando uma rede, e a gente já está assim, com 4 semanas, assim, com as salas lotadas, né? Isso tem sido muito bom. E amanhã continua, amanhã é um tema sobre museus, a professora Norris vai apresentar tipo de documentação para a área museológica, sobre os acervos da UFPEL também. Na quinta-feira a gente tem uma restauradora de metais, que é da Pinacoteca do Estado de São Paulo, que vai trabalhar sobre as questões das esculturas ao ar livre, né? Essas questões mais técnicas da área da preservação. E na semana que vem a gente está com uma sala toda especial para a Semana Internacional dos Museus, que na segunda-feira é comemorado o Dia Internacional dos Museus, né? Que é um evento internacional. E a gente também está com essa missão de trazer os museus para dentro da sala, né? Reunindo todo mundo. E na outra semana a gente tem um outro projeto da PREC também, que é a acessibilidade nas casas culturais, não só nos museus, mas nos espaços culturais, e aí vão ter vários convidados de fora, né, trazendo acessibilidade às questões da desigualdade para esse evento também. Então, todo mundo convidado a estar sempre ligado na nossa sala. Foi um prazer. A Adu já colocou o e-mail, quem quiser entrar em contato. E aqui a gente já fica pensando que provavelmente a gente vai fazer uma coletânea dessas salas, né? Produzir um e-book, de repente. A gente tem muitas ideias, assim, tudo vai se transformando depois em outros projetos. Então, te agradeço imensamente por ter participado e convido a todos para continuarem ligados, então, na nossa sala de conversa sobre arte e cultura durante a pandemia. Então tá, não sei se você vai falar alguma coisa mais para encerrar, se a Silvana não, quer falar só assim, obrigada, assim, desejo saúde, né, a todos e todas, se cuidem, né, e quem quiser pode, né, enviar e-mail, contatar, a gente continua conversando, né, e se vocês quiserem disponibilizar também o que vocês estão fazendo, né, eu vou agradecer imensamente e, obviamente, vão fazer parte também dessa pesquisa que se inicia a partir do convite da Andréia. Obrigada, Andréia. Obrigada, Silvana. Tá, obrigada a vocês todos. E também tem na página, tem poesia para ouvir, né? Tem